dia 29 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Essa data foi criada em 1986 pela Lei Federal 7.488 e inaugura a normatização voltada para o controle do tabagismo como problema de saúde coletiva no Brasil. O objetivo desse dia é reforçar as ações nacionais de sensibilização e mobilização da população para os danos sociais, políticos, econômicos e ambientais causados pelo tabaco. O cigarro possui mais de 4.000 substâncias químicas na sua fumaça, sendo que, entre elas, mais de 60 são carcinogênicas ou irritantes e provocam agravos à saúde pela exposição crônica ao ar poluído. São atribuídas ao tabagismo 40 a 45% de todas as mortes por câncer. Além disso, ele está relacionado com doença periodontal, perda dentária, comprometimento do paladar, do olfato e outras doenças. O risco para os fumantes de cigarro é dose dependente, ou seja, aumenta com a duração, a quantidade e o tempo de exposição. Em relação aos jovens, a maioria começa a fumar antes dos 18 anos por motivação psicossocial ou pela propaganda. Em geral, começam experimentando e dizem que vão fumar por pouco tempo, mas com a quantidade de nicotina que recebem, acabam ficando adictos. Quanto mais precoce for o início do consumo, maior será a gravidade de dependência, mais intensos serão os sintomas de abstinência ao tentar parar de fumar e maior a chance de ocorrência de recaídas. Pensando nisso, abordaremos um pouco sobre o assunto e-cigarettes. Existem muitos tipos diferentes de cigarros eletrônicos. Eles são a forma mais comum de sistemas eletrônicos de entrega de nicotina e sistemas eletrônicos de entrega de não nicotina, mas existem outros, como charutos eletrônicos e cachimbos eletrônicos. Os sistemas eletrônicos de entrega de nicotina contêm quantidades variáveis dessa substância e emissões nocivas. As emissões de cigarro eletrônico normalmente contêm nicotina e outros componentes tóxicos, que são prejudiciais para os usuários e para os não usuários expostos aos aerossóis em segunda mão. Verificou-se que alguns produtos que afirmam ser isentos de nicotina contêm a substância. As evidências revelam que esses produtos são prejudiciais à saúde e não são seguros. No entanto, é muito cedo para fornecer uma resposta clara sobre o impacto a longo prazo de usá-los ou de ser exposto a eles, que não são uma boa estratégia para a cessação de tabagismo, como muitos pensam. Alguns estudos já mostram prejuízo na saúde de quem faz uso deles, inclusive com efeitos agudos e mais danosos que o cigarro convencional. Além disso, no Brasil, a venda e o consumo não é regulamentada. Por isso, é preciso alertar o seu paciente e perguntá-lo na anamnese se faz uso do equipamento. Em relação aos dados epidemiológicos, é importante ressaltar que o cigarro é a maior causa de morte evitável no mundo, ou seja, totalmente prevenível. Sobre o tabaco no mundo, sabe-se que existe aproximadamente 1,3 bilhão de usuários. Destes, 80% estão nos países pobres ou em desenvolvimento. Mais de 8 milhões de mortes por ano acontece devido ao consumo direto do tabaco. 1,2 milhão de mortes por ano acontece devido ao fumo passivo. Destes, 65 mil são crianças. Além do impacto prejudicial do tabaco na saúde, estima-se que o custo econômico total do fumo, das despesas de saúde e das perdas de produtividade em conjunto seja cerca de 1,4 trilhão de dólares por ano, equivalente em magnitude a 1,8% do PIB mundial por ano. Já sobre o tabaco no Brasil, seguem alguns dados. Segundo a Vigitel 2019, o percentual total de fumantes com 18 anos ou mais é de 9,8%, sendo 12,3% entre homens e 7,7% entre mulheres. Relacionado a 78% das mortes por câncer de pulmão, temos 74% por doença pulmonar obstrutiva crônica e outras doenças.
aconteceram 147.072 mortes por doenças relacionadas ao tabaco em 2011. Destas, 16.920 devido ao tabagismo passivo. Em 2015, os custos da saúde associados ao tabagismo foram de quase 40 bilhões e os indiretos foram mais de 17 bilhões de reais. Em relação à prevalência global, existem mais de 1 bilhão de fumantes no mundo e 80% deles vivem em 24 países, sendo 2/3 em países de baixa e média renda, onde a carga das doenças e mortes relacionadas ao tabaco é mais pesada. Estima-se que os fumantes atuais consomem cerca de 6 trilhões de cigarros todos os anos e tenham em média 21 anos de idade. O consumo de tabaco no mundo vem crescendo em países em desenvolvimento e reduzindo em países desenvolvidos, e é maior entre os homens do que entre as mulheres.